Continuando com o trabalho que demos na lição anterior, no clipe anterior, nós temos que dividir a tensão E pela corrente I, que dá 3 volts dividido por 0,250 amperes. Nós podemos fazer este cálculo aqui de duas maneiras, ou fazendo diretamente à mão livre, ou utilizando uma calculadora. Se fizermos à mão livre, vamos ver a tarefa. Como é que a gente faz? Coloca-se os valores da forma tradicional, e teríamos o que? 3 dividido por 250, nós vamos ter 3 volts dividido por 0,250, vamos ter isso aqui. Ok? Para a gente fazer o cálculo à mão livre, temos que fazer o seguinte: temos que fazer este número ficar inteiro para podermos trabalhar com este aqui inteiro, porque 3 dividir por 250 não dá. Como nós temos 0,250, nós temos que colocar tanto zeros aqui junto ao 3, quanto nós temos de dígitos, ou vamos dizer, de caracteres que nós temos depois da vírgula aqui. Então, quantos caracteres nós temos aqui? 3. 1, 2, 3. Então, colocamos aqui 1, 2, 3. Para fazer com que este número 0,250 se torne, apenas para cálculo, 250 puro. Vamos ter então a divisão aqui. Dividir 3.000 por 250, o que fazemos? Reduzimos este número a um número menor. Fica 300 dividido por 250. Quanto que dá 300 por 250? Quantos 250 estão dentro do 300? 1. Então colocamos 1 aqui. 1. Agora fazemos a multiplicação. 1 vezes 0, 0. Para 0, nada. 1 vezes 5, 5. Para 10, 5. Vão 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, seria 1, mas como nós já temos o 1 que veio anteriormente, 1 vezes 2, 2. Com 1, 3. Para 3, 0. Ficamos então com 50. 50 não dá para dividir por 250. Aí abaixamos este 0. Fica 500. 500 dividido por 250, ou seja, quantos 250 são contidos dentro de 500? 2, logicamente. 2. Então colocamos 2 aqui. 2 vezes 0, 0. Para o 0 aqui, dá 0. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. 2 vezes 2, 4. E 1, que veio de lá, vamos voltar. 2 vezes 0, 0. Para 0, nada. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. E vão 1, porque é 10. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Para 5, 0. Portanto, deu quanto aqui? 12. Isso aqui é 12 o quê? 12, olha aqui, 12 ohms. Por quê? Nós tínhamos quanto? 3 volts dividido por 0,250 amperes, o valor vai ser dado em ohms. Então, a resistência, 12 ohms. Temos que colocar aqui, para a R1, um valor de 12 ohms. Qual é a potência do resistor para que ele não queime? Temos que calcular, utilizando também a lei de Ohm, que você já viu. Potência em watts. P, lembra? P é igual a E vezes I. Esse ponto aqui
significa multiplicação, significa produto. Eu poderia colocar aqui vezes, mas coloquei ponto para você já ir se familiarizando com essas coisinhas que a gente tem dentro da eletrônica. Pequenas formas de calcular, que vai ser igual ao E. O que é o E? A tensão que está em cima do resistor. Quanto? 3 volts. Então eu vou ter 3 volts vezes quanto? A corrente que atravessa o resistor. Novamente, 0, não esqueça os valores para cálculo, utilizando lei de Ohm, os valores têm que ser sempre aqueles básicos. Para potência, watts. Para corrente, amperes. Para resistência, ohms. E para tensão, volts. Então, 0,250 outra vez. Vamos fazer o cálculo. Podemos calcular também da mesma maneira que fizemos anteriormente, a mão livre. Então, 3 volts, colocamos aqui, 3 volts vezes 0,250, podemos fazer ao contrário, que fica melhor, mais fácil para calcular. 0,250 vezes 3. Aí calculamos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vão 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. 7. Deu um número 750. Como temos aqui decimal, observe, 3 casas depois da vírgula, temos que contar daqui para cá 3 casas e colocar a vírgula. Porque, não esqueça, isso é cálculo decimal. Então, olha, 3 casas, 1, 2, 3 e colocamos a vírgula. Quanto deu aqui? 0,750 o quê? Watts, porque potência é dada em watts. Então, o nosso cálculo aqui deu igual a 0,750 watts. Podemos colocar só o W, já sabemos que é watts. Quanto é 250? Quanto é 750? 0,750 do watts. Significa 3/4 de watts. Então, 3/4 de watt seria uma potência quase igual a 1 watt. Então, a resistência teria 12 ohms, o valor dela, do R1, em resistência, 12 ohms. E quantos watts seria esse resistor? Observe, eu tenho aqui um resistor de 1 watt. Então, eu poderia colocar aqui um resistor de 12 ohms a 1 watt. Quanto é 1 watt? Está acima dos 750. Não esqueça, para frente, em trabalhos de projeto, a gente sempre que calcular a potência de um resistor, coloca-se o dobro da potência no resistor que se vai colocar no circuito. Ou seja, para a medida de segurança, sempre 2 vezes a potência. Se nós calculamos aqui 0,750 watts, o dobro disso aqui seria 1,5 watt. Então, na realidade, nós escolheríamos, não tem um resistor de 1,5 watt. Tem resistor de 1 watt e tem resistor de 2 watts. Quanto colocaríamos? Na realidade aqui, se fosse um trabalho prático real, colocaríamos 2 watts. Aqui, aproximadamente, apenas como cálculo, 1 watt dá aproximadamente os 0,750 watts. Poderíamos fazer esses cálculos na calculadora, uma calculadora como essa aqui, que você conhece também, já falamos dela. É uma calculadora científica, mas muito simples.
É uma calculadora barata, você pode adquirir para os seus trabalhos em eletrônica, para os seus estudos em eletrônica, porque ela é muito interessante. Tem coisinhas interessantes que eu vou explicar mais para frente. Então, fazendo este cálculo aqui, primeiro nós tivemos que calcular a resistência. Temos então 3 volts, o que você faz? Coloca aqui 3 dividido por quanto? Dividido pela corrente, que era 0,250. Então você aplica aqui, ponto 250 e aplica o igual. Pronto. Observe, deu 12 ohms lá. 12 ohms é o valor da resistência. Agora, calculando a potência, temos que calcular 3 volts multiplicado por 250, quer dizer 0,250 amperes. Então fazemos na calculadora 3, aplicamos 3 vezes, ponto outra vez, 250. Quanto deu? 0,75. Não é colocada na calculadora o zero para dar 0,750, somente 0,75, sabemos que é 0, equivale a 0,750. Então essa é a potência em watt. Observe que a gente pode fazer o cálculo de duas maneiras, sim? E veja bem, este é um circuitinho muito simples mesmo. Muitas vezes precisa calcular, vamos supor que eu tenha ouro na quarta faixa. Quanto vale o ouro na quarta faixa? Mais ou menos 5%. Resistores que estão ligados em paralelo, mais ou menos que estão ligados 5%. Em série, e muitas vezes algum componente outro envolvido, um transistor, um circuito integrado, um capacitor, um indutor, que você vai conhecer, esses componentes você vai conhecer mais à frente. Daí, o cálculo, veja bem, pode se tornar um tanto trabalhoso, meio difícil, e é chato trabalhar com isso. E veja bem, aqui é muito simples, olha. Muitas vezes a corrente é muito menor do que essa aqui, 0,250 amperes. Muitas vezes o resistor calculado tem um valor muito maior. Muitas vezes a tensão não é 9 volts, é uma tensão de 1,5 volts, 2,2 volts, por exemplo. Daí um cálculo dessa maneira, utilizando vamos dizer, o raciocínio e fazendo a mão livre, fica difícil. Nós podemos utilizar uma calculadora, que muitas vezes também na calculadora fica chato, fica difícil quando temos muitos zeros. O que acontece? Quando a gente tem números muito grandes ou muito pequenos, utilizando muitos caracteres, abaixo da vírgula, acima da vírgula, podemos errar. E o cálculo pode dar erro, podemos errar. Portanto, o que se faz em eletrônica? Se utiliza o que se chama de notação científica. Notação científica. O que é a notação científica? É aquilo que eu vou explicar na lição seguinte, ou no videoclipe seguinte. Notação científica. Olha aqui. Notação científica. O que é a notação científica? É um método de trabalho, um método matemático de trabalho que os cientistas utilizam, por isso que se chama notação científica, e os engenheiros eletrônicos utilizam bastante. E os técnicos também procuram utilizar e utilizam. Por quê? Porque a notação científica facilita bastante os nossos cálculos
muitas vezes cálculos pequenos, mas que utilizam valores de tensão, de corrente, de resistência grandes e pequenos. E aí a notação científica ajuda a todo profissional de eletrônica, ajuda bastante. Não só quando ele utiliza um cálculo, como eu vou mostrar para você, a mão livre, como quando ele utiliza uma calculadora como esta aqui. A calculadora tem aqui, eu vou mostrar na lição seguinte, onde é que estão as teclas aqui, como você aplica a notação científica para determinar certos cálculos, ou seja, para você determinar certos valores, resultado de determinados cálculos, determinadas expressões. Então, no clipe seguinte, ou na lição seguinte, nós vamos continuar falando agora da notação científica e a sua aplicação prática aos circuitos eletrônicos.